do Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante. Amém? Diga amém. Aleluia. Feliz de poder estar aqui mais uma noite. Estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia sobre as nossas vidas. Amém? Isso é maravilhoso. Nós dependemos de Deus, querido. Para todas as coisas, nós dependemos de Deus. Aleluia. Olha só o que diz aí. Em João capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Coloca os teus olhos só aqui agora, amém? Ou seja, depois aqui, perdão. Primeiro na palavra aí, amém? Mas não se distraia com o movimento, ok? Não deixe nada roubar o que Deus quer falar com você. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado.
e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Amém? Até aqui. Podem fechar sua Bíblia. Querido, nesse capítulo 10 de João, Jesus ele vai falar, ele traz uma narrativa, ele traz um exemplo do contexto diário das pessoas, para ensinar verdades profundas. E ele vai, querido, falar sobre o aprisco das ovelhas e os seus pastores. Ele pega algo cotidiano, algo que eles conheciam, pois grande parte deles era pastor de ovelhas, conhecia a lida de ovelhas, conhecia o ofício de cuidar de um rebanho de ovelhas. Então, querido, o aprisco é o lugar onde o pastor ele leva as ovelhas para pernoitar, para passar a noite. Depois de passar o dia alimentando, levando as ovelhas ao pasto bom, à água, e muitos dos criadores de ovelha naquela época iam distâncias longas para achar ali o pasto, para achar ali a água. Então, de determinados espaços, entre espaços, havia o aprisco, o lugar aonde o pastor entrava, e ali o que? Reunia todas as suas ovelhas para passar a noite em proteção, para que o inimigo, o lobo, os predadores não viessem atacar as ovelhas. O aprisco ele tinha somente uma porta, mas ele tinha lugares para ventilação, porque senão morreriam sem oxigênio. Mas a porta era uma só, e mais de um pastor, às vezes, entrava no mesmo ambiente com os seus rebanhos de ovelha. Mas quando o dia amanhecia, o pastor saía para fora e ele chamava as suas ovelhas, e as ovelhas que estavam ali misturadas com as ovelhas dos outros pastores, quando o pastor falava, as ovelhas lhe obedeciam, conheciam a sua voz e saíam de dentro do aprisco. Depois o outro pastor que também havia pernoitado e falava o nome das suas ovelhas, e elas saíam e seguiam o seu pastor. Jesus estava dizendo para eles que muitos já tinham se apresentado como pastor do rebanho, mas que não eram pastores de fato. Muitos já tinham ali se apresentado como verdadeiros, como discipuladores, pregadores e tantas outras coisas, mas Jesus disse assim: até um certo momento, todos esses que se apresentaram antes de mim, que tentaram se passar por pastores, eram falsos. Aqui diante de vocês está o verdadeiro pastor das ovelhas. Aleluia! Então Jesus, querido, no Evangelho de João, capítulo 10, ele vai se identificar como o verdadeiro pastor, e ele vai comparar os falsos pastores com os empregados, os assalariados, que estavam ali trabalhando, cuidando de um rebanho, mas quando o lobo chegava, quando o predador se aproximava, quando o perigo vinha, eles faziam o quê? Corriam por medo e abandonavam as ovelhas, porque de fato os assalariados eles não amavam as ovelhas, e quando o perigo vinha, eles abandonavam o rebanho. Então Jesus estava dizendo para eles: eu não vou jamais abandoná-los, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele consegue dar até a própria vida por amor às suas ovelhas. Diga comigo: Jesus é o bom pastor. Aleluia. Nenhum daqueles assalariados, dos falsos pastores, estava disposto a entregar a vida pelas ovelhas. Ninguém.
Ninguém, querido, em toda a humanidade estava disposto a entregar a sua própria vida, por amor ao próximo, por amor ao semelhante. Mas Jesus assim o fez. Ele entregou a sua vida para nos resgatar, para nos livrar da morte, da escuridão e nos transportar das trevas para a luz do seu reino. Aleluia! Diga aleluia! Jesus também se compara com a porta do aprisco, o único lugar de acesso ao local. Porém, espiritualmente falando, Jesus estava dizendo: eu sou a porta de entrada para o reino dos céus. Amém? Só havia uma porta para as ovelhas entrarem. E Jesus estava dizendo para eles, depois que eles não entenderam que ele era o bom pastor, ele mudou o discurso e ele disse: ei, eu sou a porta do aprisco, a porta do lugar por onde as ovelhas precisam passar. Eu sou essa porta. E se você vê, querido, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, extremamente conhecido nosso, ali vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava declarando essas coisas. E dentro desse discurso também Jesus declarou que ele veio para trazer a vida, e a vida com abundância. Aleluia. Olha para mim, essa frase, esse versículo, querido, muitas das vezes nós lemos ele por cima, lemos rapidamente, e não meditamos o que significa a vida abundante que o Senhor conquistou. Não meditamos, não paramos para analisar. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que significa isso? Pergunta para o irmão do teu lado aí. O que significa a vida abundante? Eu não ouvi a sua voz. Diga de novo. O que significa a vida abundante? Aleluia. É interessante que Jesus declara que a sua missão era trazer vida. Ele declarou: eu vim para trazer vida. Eu vim para que venham, para que tenham vida, e tenham a vida em abundância. Mas aqueles homens, eles estavam, como aqueles homens estavam, vivos ou mortos? Vivos. Olha para mim, eles estavam vivos. Aqueles homens estavam vivos, sim ou não? Sim. Vivos fisicamente. Eles conversavam, eles andavam, eles dormiam, eles comiam, eles casavam, tinham filhos, estavam vivos fisicamente. Quem concorda diz amém? E querido, a gente só pode trazer vida para aquilo que está morto. Amém ou não amém? Você só pode trazer vida para aquilo que está morto. Mas Jesus disse assim: ei, eu vim para que tenham vida. Parece que Jesus ele está se contradizendo nas suas palavras, mas Jesus nunca se contradiz. Aleluia. Jesus nunca se contradiz. Mas sabemos que todas as palavras que Jesus falou, elas são verdadeiras. Todas as palavras de Jesus são verdade, são verdadeiras. Então, querido, aqueles homens verdadeiramente estavam mortos, mortos no tocante ao Espírito, a vida eterna. Estavam mortos. Mas não somente aqueles homens que Jesus declarou: eu vim para trazer vida, que estavam ali me ouvindo, mas toda a humanidade, ela estava morta. Quem concorda diz amém? Toda a humanidade, ela estava. E o que Jesus veio trazer? Vida. E vida em? Não era qualquer vida.
Não era qualquer tipo de vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Aleluia. E essa noite nós vamos ver o que é essa vida abundante. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. A morte veio ao mundo por meio de um só homem. A morte entrou ou veio ao mundo por meio de um só. Quem foi esse homem? Quem foi esse homem que trouxe a morte para dentro do mundo? Adão. Diga bem forte, Adão. Por meio de Adão, todos nós já nascemos debaixo de condenação, já nascemos debaixo da morte. Amém? E quem tem o poder de nos trazer vida? Não, diga bem alto. Quem tem o poder de trazer vida? Somente Jesus, o bom pastor e a porta do aprisco. Somente Ele tem o poder de trazer vida, e vida em abundância. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Romanos 3, do 23 ao 24, vai dizer assim: pois todos pecaram, amém? E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se você conversar com pessoas, querido, muitas delas vão querer dizer para você que a vida delas está totalmente certa, que elas estão fazendo tudo corretamente e que elas não precisam de Deus. Engano. Amém? Tem pessoas que você começa a conversar, você tenta falar de Jesus, você tenta apresentar o plano de salvação para elas, e elas dizem assim: eu faço bem, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu não preciso disso, eu sou uma pessoa boa. Na concepção dela, ela é uma pessoa boa, e pode até ser, mas para que ela possa ter a vida, e vida abundante que Jesus prometeu, ela vai precisar passar por onde? Pela porta do aprisco. E quem é a porta? Jesus. Aleluia. Não adianta ser bom, não adianta ajudar o próximo, não adianta fazer boas obras se não passar pela porta que é Jesus. Tem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse é o passar pela porta. E aqueles que passam pela porta encontram o que? Abrigo, proteção, segurança. E depois ele tira de dentro do aprisco e conduz, e ali ele tem o que? Pastos verdejantes. Aleluia. Uma ovelha sem pasto, sem um alimento bom, ela começa o que? Morrer. Mas tudo aquilo que Jesus faz é bom, perfeito e agradável. Aleluia. João 3, 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Aquele que crê em Jesus, no Filho de Deus, não é
julgado, são palavras dele mesmo. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Aleluia. Vamos entender então esta vida abundante. A obra da cruz, ela não foi pela metade. A obra que Cristo fez na cruz do Calvário, ela foi completa. Jesus disse assim: está consumado, está feito, concluí todas as coisas, Pai. Amém? Então a obra da cruz, querido, ela não foi pela metade, ela foi completa. E ali o Senhor conquistou para nós a vida, e vida em abundância. Assim como a vida e vida abundante que Jesus nos prometeu, ela está relacionada a 3 esferas do homem. Diga assim: 3 esferas. Quais são as 3 esferas que nós fomos formados? Me ajuda aí. Corpo, alma e espírito. A vida abundante que o Senhor conquistou, ela está ligada ao corpo, à alma e o teu espírito. Aleluia. E vamos discorrer sobre isso. Preste atenção. Dentro da esfera do corpo, a vida abundante está ligada a suprir nossas necessidades diárias. Amém? Deus, ele não promete na Bíblia que ele vai nos enriquecer. Promete? Não. Mas ele nos promete que ele vai suprir as nossas necessidades. Não teremos falta de nada. Amém? Isso é vida abundante da parte do Senhor para nós. Nós temos uma certeza que o Deus que cuida de um passarinho, cuida de um lírio do campo. Ele diz assim para os seus discípulos: ei, vós valei muito mais do que os pássaros, que não semeiam, não plantam, mas todos os dias o Pai do céu alimenta eles, cuida das suas necessidades. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um dos lírios do campo. Diga assim comigo: suprimento das necessidades. Isso faz parte da vida abundante. Isso faz parte da vida abundante, querido, no corpo. Amém? Se você não comer durante muitos dias, o que acontece contigo? Pimba! Morre! Amém? Fica sem comer um monte de dia. Pum! Você acha que Deus quer que você morra de fome? Quem acha que Deus quer que o homem morra de fome? Levanta a mão para o céu. Não. Lá no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito, todos os dias caía do céu o quê? O maná, o pão do céu para alimentá-los. Durante 40 anos foi assim. Se Deus quisesse que eles morressem de fome, porque ali havia homens com um coração que duro, Deus tinha feito o que? Cortado o suprimento diário. E eles tinham morrido de fome. Olha só o que Paulo fala, querido. Lá na carta dos irmãos de Filipe, capítulo 4, versículo 18 e 19. Só ouça aqui, para você não se desconectar. Recebi tudo. Paulo falando aos irmãos da igreja de Filipenses. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo
com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Do que Paulo estava falando aqui para os irmãos? Ele estava agradecendo. Ele estava dizendo assim: eu louvo a Deus, porque vocês, no momento que eu precisava, necessitava de pão, de cuidado, de alimento, vocês foram o quê? Prudentes, e enviaram até mim. Ele está falando de quê? De suprimento, de alimento, de roupa, de dinheiro, amém? É sobre isso que Paulo aqui está falando, amém? E ele diz assim: ei, o meu Deus, o Deus de vocês, Ele vai suprir as suas necessidades. Pão dentro de casa, aquilo que você necessita, amém? Não precisa ter medo. O Deus querido que te chamou, que te escolheu, que deu o seu Filho por mim e por você, Ele te ama e Ele promete para nós desta vida abundante suprimento sobre cada um de nós. Aleluia, aleluia. Mas Ele também, dentro da esfera física, Ele promete saúde. E você está tão quietinho, irmão. Ele promete saúde física. Meu Deus, se você tivesse doente, você ia dar um glória, porque a vida abundante do Senhor promete o que? Cura física das nossas enfermidades. Aleluia. Livro de Isaías, não é invenção, é Bíblia. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Quem quer vida abundante, diga amém. Meu Deus do céu. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores ou doenças. O que Ele levou, meu irmão? As enfermidades e as doenças. Levou sobre si, lá no madeiro, porque a obra foi completa. Aleluia. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e aflito, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aplauda Ele. Está dentro da vida em vida em abundância que Ele conquistou. Se não fosse da vontade de Deus curar o ser humano, Jesus não teria curado ninguém. E uma das coisas que Ele mais fazia quando Ele estava em meio às multidões, além de pregar, era fazer o quê? Curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos, trazer libertação àqueles que necessitavam. Amém? Ressuscitava mortos, curava leprosos, mão mirrada, enfim, mortos ressuscitaram, enfim, querido, muitos milagres o Senhor Jesus operou na área da cura física. E quando Ele estava partindo para junto do Pai, Ele deu uma ordem e Ele deixou claro, escrito para nós, que nós também iríamos fazer o quê? As mesmas obras que Ele fez, e outras obras maiores ainda nós faríamos. Pode aplaudir bem forte. É promessa, é vida abundante do Senhor. Vamos para a esfera da alma. Na esfera física Ele promete suprimento e promete o quê? Saúde. Logicamente também poderia aqui falar dos cuidados que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e livra do mal. Amém? Cuidado.
Mas vamos para a área da esfera da alma. Dentro da esfera da alma, querido, Ele nos promete nessa vida abundante libertação. Meu Deus, diga amém. Libertação. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aonde o demônio habita? É na carne ou é na alma do ser humano? Aonde a opressão ela toca dentro de cada um dos homens? No físico ou na sua alma? É na alma. A alma é a sede da vontade e das emoções. A opressão que sentimos na alma. E muitos, queridos, que estavam possessos, eram trazidos até quem? Jesus, para serem o quê? Libertos. Amém? Mas não. De qualquer forma, o Senhor, querido, Ele trazia uma libertação que eficaz para aquelas pessoas. O Senhor quer trazer uma libertação eficaz para o seu povo nesses dias. Aleluia! Uma libertação eficaz. Mas também dentro da área da alma, o Senhor nos promete paz. Diga paz. Nós lemos lá Isaías capítulo 53. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Dentro desta vida abundante, Deus nos promete paz. Por mais que nós venhamos passar por aflições, diga aflições, porque Jesus disse que não seria tudo o quê? Um mar de rosa aqui na terra. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, em meio às aflições, em meio ao dia mau que Paulo declara que haveria, em meio às preocupações, aos problemas que enfrentamos, nós temos em Cristo Jesus, nesta vida abundante, que Ele nos promete uma paz que excede todo entendimento. Aleluia! Enquanto o mundo corre em desespero, nós corremos para os pés daquele que pode nos dar a paz. O príncipe da paz, Jesus. Aleluia. Quantos de nós, às vezes, querido, parece que não ia dar mais nada certo, um tormento, uma dificuldade, uma situação horrível, e as pessoas de fora nos olhando, e nós sempre com um sorriso nos lábios. E eles se perguntavam: mas como que pode? Eu conheço a vida, eu conheço a história, eu sei o que está passando dentro de casa. Como que consegue ter esse sorriso? Só pode ser falso. Não é. É porque nós temos uma certeza das promessas daquele que nos fez, e que Ele não pode mentir e nem voltar atrás. Na vida abundante, no tocante à alma, Ele nos promete paz. Aleluia! Paz. Quantas situações terríveis. E aqueles que não têm Cristo, não têm paz, muitas vezes eles fazem o que, querido? Intentam até contra a própria vida. Ou vão tentar uma ajuda onde? Um refúgio aonde? Nas drogas, no álcool, para tentar fazer o quê? Esquecer aquele problema. Mas eu e você não somos assim, diga amém.
Nós temos uma paz que vem do Senhor. Não precisamos destas coisas. E você, querido, que está me vendo, se você está nessa situação, o Senhor tem paz para você também. Aleluia. Mas também dentro da esfera da alma, Ele nos promete cura da alma, cura das emoções, cura de alma. Querido, quantos de nós fomos feridos, entristecidos, magoados, traumatizados durante o transcorrer da nossa vida? Situações que feriram profundamente a nossa alma. Amém ou não amém? Mas o Senhor, Ele tem o poder de fazer o quê? Curar a sua alma. Ele não vai fazer você esquecer a cena. Ele não vai fazer você esquecer o problema. Mas a dor que estava ligada ao problema, Ele remove. Aleluia. Cura da alma. Quantas pessoas hoje, elas dão risada por fora, mas por dentro elas estão o quê? Chorando, doentes, melancólicas, feridas, traumatizadas. Mas a vida abundante que o Senhor nos promete também é para curar os traumas. Amém? Também é para curar as feridas dentro de nós. Quantas pessoas foram abusadas na infância, dentro de casa, e muitas vezes por familiares, que deveriam estar cuidando, é apenas um exemplo para que você possa entender. Deveriam estar cuidando, deveriam estar amando, deveriam estar amparando, mas muitas vezes estão fazendo o quê? O contrário, e traumatizando uma vida. Estão ali semeando o quê? Doença na alma de pessoas. Meu pai, querido, quando a mãe se separou do meu pai era alcoólatra, antes de conhecer Jesus, ele era alcoólatra. E quando nós crescemos, a mãe sempre dizia para ele que se ele não mudasse, se ele não parasse de beber, a mãe iria separar dele. A mãe tinha 4 filhos, meu irmão mais velho, minha irmã, eu e depois o mais novo. Quando nós chegamos ali na casa de 8 a 9 anos, 10 anos de idade, 11 anos, acho que o irmão mais velho tinha, a mãe fez assim para ele: eu te falei, não te quero mais, pegue as suas coisas e vá embora, porque eu não aguento mais conviver com você. E ali houve a separação, e meu pai seguiu bebendo e não aceitava, e ele vinha, ele morava próximo, ele morava com a minha avó na época, e ele descia de tardezinha depois do serviço já bêbado, e ele arrodeava a casa, e nós não abríamos a porta, porque sabíamos que ia dar briga, ia dar problema. Então a gente recebia ele pela báscula quando ele estava bêbado. E quando nós abríamos a báscula, o pai olhava para nós e ele dizia assim: quando vocês crescer, vocês não serão nada na vida, vocês vão morrer de fome. E falava um monte de nome, querido, nos chamava de um monte de coisa. E aquilo tudo foi entrando aonde? Dentro da minha. Talvez você está se identificando com essa mensagem. Ficou ali dentro aquelas informações. E eu cresci ferido. Esse foi um dos ferimentos. Teve muitos outros, mas esse foi um. E quando, querido, eu já estava na idade adulta, e eu iria prestar um concurso, eu iria fazer um vestibular, eu estava ali projetando a minha vida. Quando eu ia fazer prova, quando eu ia prestar alguma coisa, nada dava certo. Tudo dava errado. E aí a voz que ecoava dentro de mim, qual que era? A voz do meu pai, dizendo: vocês nunca serão nada na vida. Aquela palavra, querido, ela estava aprendendo a minha alma. Aleluia. Mas quando eu conheci a Cristo, a vida abundante dele veio sobre mim. E aquela doença, aquelas traumas nas minhas emoções,
na minha alma foram curadas. Aleluia. E na espera do Espírito, pastor, na espera do Espírito, o Senhor nos promete vida eterna. Estávamos destinados à morte, separação eterna de Deus. Mas Ele declara em João 14, do 1 ao 3: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou quartos, ou moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para quem é essa promessa? Para aqueles que já passaram pela porta, para aqueles que reconheceram Jesus. Aleluia. Muitos ainda não estão, querido, podendo desfrutar dessa vida abundante que Deus prometeu. Deus, Ele não faz distinção de pessoas, amém? Ele não faz. Ele não escolhe as pessoas pela classe, pela cor, pelo poder aquisitivo, pela sabedoria, o conhecimento, não. A Bíblia diz que Deus, Ele ama a todos igualmente, amém? Todos nós, Deus ama igualmente, como filhos. Mas nós só vamos poder desfrutar desta vida abundante que Cristo conquistou quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida e começamos a andar pela palavra dele. Aleluia! Há um condicional. Essa promessa é para todos. Mas se não aceitar a Cristo, não tem como desfrutar dessa vida abundante. Aleluia. Entendeu um pouquinho da vida abundante que o Senhor te promete? Querido, quando a tua mente ela conhece as informações, você começa a desfrutar daquilo que é seu. Amém? Quando você conhece o exemplo, você conhece o testamento que Deus deixou para você, você vai fazer o quê? Se apropriar daquilo que é seu. Deus já deixou o testamento, sim ou não? Sim. Mas muitos ainda não conhecem o testamento de Deus. Aonde está o testamento de Deus? Na palavra dele. Quando você conhece a palavra e você começa a aplicá-la, você começa a viver por ela, tudo aquilo que Deus prometeu começa a vir até você. Amém? Começa a correr atrás de você. As promessas de Deus correm atrás dos filhos. Amém, querido? Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus.